Imagine o impacto de um problema que afeta milhões de pessoas no mundo todo. Uma condição que vai muito além do físico, influenciando diretamente a autoestima, os relacionamentos e a saúde mental. A disfunção erétil, embora muitas vezes ignorada ou mesmo considerada um tabu, ela é um sinal de alerta para a saúde cardiovascular e pode esconder problemas graves como a diabetes, a hipertensão e até doenças cardíacas. Hoje nós vamos entender as causas, os tratamentos e os seus impactos na saúde sexual e na qualidade de vida das pessoas. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. A disfunção erétil ela é definida como a incapacidade ocasional ou habitual de obter e de manter uma ereção peniana adequada para uma relação sexual satisfatória. A disfunção erétil ela aumenta com o envelhecimento, sendo uma disfunção presente em 40% das pessoas do sexo masculino entre 40 e 70 anos, afetando assim milhões de pessoas com pênis em todo o mundo. Embora essa disfunção sexual não seja fatal, ela não deve ser considerada um distúrbio benigno, pois ela pode ter um forte efeito negativo nos relacionamentos interpessoais dos pacientes e comprometer o seu bem-estar e também a sua qualidade de vida. A disfunção erétil ela pode ser um sintoma de uma ampla gama de patologias subjacentes e ela é um fator de risco cardiovascular muito importante. O que a gente chama de risco cardiovascular essencial é uma característica, um comportamento, uma condição que aumenta a probabilidade de desenvolver uma doença cardiovascular. Qualquer processo de doença que afeta as artérias penianas, nervos, níveis hormonais, tecido muscular liso, endotélio corporal ou a túnica albugínea da região peniana pode causar a disfunção erétil. Em se tratando da disfunção erétil, a sua taxa de incidência ela é estimada em 25 a 30 casos por 1.000 pessoas a cada ano, com aproximadamente 20 a 30% das pessoas com pênis adultas com pelo menos um relato de disfunção erétil ao longo da sua vida. Segundo o estudo desenvolvido por Goldstein e colaboradores em 2019, a pesquisa projetou uma população afetada pela disfunção erétil de cerca de 322 milhões de pessoas com pênis em todo o mundo até o ano de 2025, representando um aumento de 111% em relação ao ano de 1995. E vamos entrar agora um pouco mais na disfunção sexual e nas suas causas. Vários fatores podem modificar a resposta sexual de uma pessoa. A partir da juventude, as disfunções sexuais elas são altamente prevalentes em todas as faixas etárias. Fatores como a falta de habilidade, educação sexual deficiente e conflitos psicológicos desempenham um papel importante no desenvolvimento da disfunção sexual no início da atividade sexual. Os hábitos de vida e as condições mórbidas tornaram-se fatores de risco importantes para a disfunção sexual durante o envelhecimento. Esses fatores incluem a hipertensão, o diabetes, a depressão, doenças cardíacas, o sexo, a deficiência hormonal, o tabagismo, estilos de vida sedentário e a dependência de drogas. Fatores socioeconômicos como educação, emprego e estado civil também têm sido relacionados às dificuldades sexuais. Vamos entrar um pouquinho mais sobre a disfunção sexual masculina. A disfunção sexual masculina geralmente implica em uma alteração em pelo menos uma das funções sexuais básicas, que são elas o desejo, a ereção, o orgasmo e a ejaculação. As queixas mais comuns relacionadas à disfunção sexual masculina são o transtorno do desejo sexual hipoativo, a disfunção erétil, a anorgasmia, ou seja, a dificuldade em atingir o orgasmo, e a ejaculação precoce ou retardada. E sobre o tema da anorgasmia, não necessariamente da anorgasmia, mas para a gente entender um pouquinho mais sobre o papel do orgasmo na evolução de nós mamíferos, nós temos um vídeo aqui no canal falando mais sobre isso, sobre as características do orgasmo e a sua evolução. Depois confere ele lá que ele é bem legal. A disfunção sexual masculina também pode envolver dor durante as atividades sexuais e insatisfação com a sua vida sexual.
A disfunção erétil ela é uma incapacidade consistente ou recorrente de atingir e ou manter a ereção peniana suficiente para a atividade sexual. A disfunção da ejaculação ela já envolve o que a gente pode conhecer como anejaculação, que é a dificuldade ou ausência da ejaculação, ou então a ejaculação retrógrada, que é quando o sêmen é ejaculado na bexiga, né? Então ele vai estar presente na urina, e a ejaculação precoce ou ejaculação retardada. Essa anejaculação, que é a ausência da ejaculação, e a ejaculação retrógrada, que é essa ejaculação de volta, né, para a bexiga urinária, são sintomaticamente semelhantes devido à ausência da ejaculação fluida durante o orgasmo. Então pode ser difícil de visualmente a pessoa saber, né, se ela tem a ausência do esperma realmente, né, da ejaculação ou se é ejaculação retrógrada. Na anejaculação, o sêmen não é produzido, enquanto que na ejaculação retrógrada, o sêmen ele é produzido, mas ele não pode ser liberado durante o orgasmo. Análises da urina pós-orgasmo revelam esperma na urina no caso da ejaculação retrógrada. A ejaculação precoce ela é uma ejaculação espontânea que ocorre mais cedo do que o desejado, seja antes ou mesmo depois da penetração. E sobre esse tema da produção do espermatozoide, quais são as características do espermatozoide, nós temos uma série de vídeos aqui no canal muito legal que eu vou deixar indicado para vocês. E especificamente nós temos também um vídeo falando sobre a primeira ejaculação masculina, que nós abordamos um pouco sobre algumas dessas características aqui, também vale a pena conferir depois. A ejaculação retardada ela é um atraso indevido na ejaculação. A disfunção orgásmica ela pode ser definida por uma anorgasmia, que é a ausência do orgasmo, ou uma sensação orgásmica reduzida ou um orgasmo atrasado durante a relação sexual. O transtorno do desejo sexual também pode ser caracterizado por um desejo sexual reduzido ou um desejo hipoativo, em comparação com os níveis normais de desejo da pessoa. Ou então um aumento do desejo muito expressivo, que é o desejo hiperativo. Ou então uma aversão sexual, seja por medo, repulsa ou por um desgosto pela atividade sexual. E aí, nós estávamos explorando até agora um pouco mais essas características que levam à disfunção erétil, vários outros fatores, né? Mas nós vamos entrar aqui um pouquinho mais sobre o que é a disfunção erétil. A disfunção erétil, antigamente conhecida como impotência, ela é definida como a incapacidade de alcançar, né, ou de manter uma ereção peniana rígida, adequada para as relações sexuais, como nós já dissemos. Embora nenhum tempo específico seja parte dessa definição, alguns pesquisadores sugeriram que a condição ela deve persistir por no mínimo 6 meses para ser considerada uma disfunção erétil. A disfunção erétil ela é uma condição comum em pessoas com pênis com 40 anos ou mais, e ela irá aumentar com a idade e com outras comorbidades. Essa condição ela está intimamente relacionada com outras doenças cardiovasculares, assim como com o diabetes mellitus, com a hiperlipidemia, que é a condição na qual um nível muito elevado de lipídios no sangue, como colesterol e triglicerídeos. Além disso, a hipertensão, a síndrome metabólica, entre outros distúrbios. A disfunção chamada de disfunção endotelial também é uma outra via comum em pacientes que têm a disfunção erétil. A disfunção endotelial é um tipo de uma doença arterial coronariana não obstrutiva que ela ocorre devido a alterações do endotélio dos vasos sanguíneos, em que não há bloqueio das artérias cardíacas, mas os grandes vasos sanguíneos na superfície do coração eles se contraem ao invés de se dilatarem quando eles devem se dilatar. Relembrando aqui, o endotélio é essa monocamada, né, uma única camada de células achatadas de uma espessura variável que ela reveste o interior dos vasos sanguíneos, como está aqui esquematizado esse tubinho que é o vaso sanguíneo. E nessa parte do meio central é onde vai passar o sangue, e nessas células que estão aqui mostrando, né, as setas, elas é que são as células endoteliais.
E essas células endoteliais, esse endotélio, ele reveste os vasos linfáticos, reveste artérias, veias, câmaras do coração e especialmente os capilares, onde eles acabam atuando como uma barreira, né, permeável que permite sair os nutrientes, né, do sangue para os locais, né, para onde o sangue está fluindo. Pessoas com pênis que possuem o diabetes mellitus, eles também têm um risco significativamente maior de em algum momento, de desenvolver a disfunção erétil do que aquelas pessoas que não possuem o diabetes mellitus. A diabetes e a disfunção erétil possuem uma conexão bastante complicada. As principais comorbidades do diabetes que levam à disfunção erétil estão relacionadas a alguns quadros. O primeiro deles é o que a gente chama de hipogonadismo. O hipogonadismo é uma condição médica que ocorre quando as gônadas, né, o testículo ou os ovários, não funcionam corretamente. E como eles não estão funcionando corretamente, isso resulta em uma baixa produção hormonal. Outra coisa que o diabetes pode causar é a síndrome metabólica. A síndrome metabólica, ela envolve várias outras características, que pode levar à obesidade, à hipertensão e à dislipidemia, que é esse aumento do colesterol no sangue, né, dos lipídios. Há também uma outra coisa que o diabetes pode causar, que é a apneia obstrutiva do sono e também a depressão. E todos esses aspectos que a gente veio falando aqui, seja da obesidade, da hipertensão, dessa alteração dos hormônios, as alterações, né, de sono e de depressão, podem interferir diretamente nas funções da ereção, né, que levam à disfunção erétil. Todas essas patologias que a gente acabou de citar, elas estão estritamente interligadas. Desse modo, aumentando a incidência, elas acabam, né, levando aumento da incidência da disfunção erétil, com o número e também com a gravidade dessas comorbidades. E cada uma dessas comorbidades, elas podem piorar a condição do diabetes mellitus e aumentar tanto a incidência quanto o número das comorbidades, que também aumenta a incidência e a gravidade da disfunção erétil. E agora vamos entrar nas principais causas da disfunção erétil. As causas da disfunção erétil podem ser distinguidas como aquelas que ocorrem com um transtorno do desejo sexual hipoativo masculino e aquelas com desejo sexual normoativo. Essa primeira condição, a do desejo sexual hipoativo, pode, em algum momento, depender de uma atração diminuída em relação ao parceiro com aquela pessoa está mantendo relações, que pode resultar de doenças que ela está passando no momento, ou simplesmente de uma duração prolongada do relacionamento do casal, que pode levar a algumas outras alterações de falta de desejo e afins. Além disso, também pode estar relacionada a condições psicogênicas ou mesmo doenças orgânicas que aquela pessoa está vivendo. As condições que a gente conhece como condições psicogênicas estão frequentemente relacionadas a mal-entendidos dentro do relacionamento do casal ou da unidade familiar da qual ele está vivendo. Problemas relacionados às atividades de trabalho que podem afetar frequentemente o desejo sexual, além de problemas familiares e outras questões que podem estar afetando o psicológico daquela pessoa. Entre as causas psiquiátricas que podem levar ao distúrbio erétil, à disfunção erétil, certamente a depressão, que se caracteriza por uma incapacidade, digamos, né, de uma forma mais simplista, de sentir prazer e também de um humor orientado para a tristeza, representa uma causa importante da disfunção erétil. Outras doenças sistêmicas crônicas também podem levar à deteriorização da qualidade de vida e também, portanto, uma consequente diminuição do desejo sexual que pode levar à disfunção erétil. A ocorrência de episódios iniciais da disfunção erétil, bem como outras disfunções sexuais, pode levar à ansiedade da pessoa e por um desempenho, porque ela falhou uma vez, então quando ela vai fazer de novo, ela já fica ansiosa. E isso pode levar a pessoa a ter uma reação evasiva de relações sexuais para evitar o fracasso, ou a pressão psicológica que ela faz para conseguir fazer aquela ação, aquela atividade sexual é muito grande, e isso faz com que ela acabe também não conseguindo manter a ereção.
Entre as doenças orgânicas, a causa endócrina mais importante é a que a gente já comentou, que é o hipogonadismo. Isso, né, quando a gente fala endócrina, que tem a ver com os hormônios, né, circulantes no corpo. E a testosterona é o principal motor do desejo sexual. Vale ressaltar que sobre a testosterona nós também temos uma série de vídeos aqui no canal explorando o papel dela no corpo e como ela interfere em tudo que a gente percebe do ambiente e nas nossas funções vitais. Depois confere lá que é bem legal. A hiperprolactemia, que é uma anomalia causada pela produção elevada de prolactina, que é o hormônio responsável pela produção do leite, também pode levar a uma diminuição no desejo sexual de pessoas com pênis e, portanto, também no desempenho sexual daquela pessoa. Finalmente, uma outra condição importante é o hipotireoidismo, que é uma condição na qual a tireoide não produz a quantidade adequada de hormônios tireoidianos. E isso pode causar uma diminuição do desejo e provavelmente devido a uma hiperprolactemia resultante do hipotireoidismo. Então, aquele aumento de prolactina circulante que vai ser em decorrência da falta de produção de hormônios da tireoide. Outra razão importante para a disfunção erétil é a pressão arterial elevada, que pode influenciar a ereção principalmente devido à disfunção arterial peniana, que acaba resultando da pressão arterial elevada do restante do corpo. Uma das possíveis alterações inclui a estenose arterial, que é o estreitamento dos vasos sanguíneos, e também a hipertrofia do tecido muscular liso, que é o aumento do tamanho e o volume dos músculos, que resulta de uma adaptação celular que o corpo tem que fazer a uma sobrecarga devido a essa pressão elevada do sangue. E isso faz com que reduza-se o fluxo sanguíneo e isso causa danos endoteliais, que é aquela camada superficial lá de células que existe dentro do vaso sanguíneo, que isso acaba prejudicando as artérias e veias penianas. E só para ter uma noção, aqui temos um corte de como é o pênis, né? O tecido do pênis. Nessa primeira imagem a gente tem ele flácido e vocês veem que os corpos cavernosos, eles são essas estruturinhas que são bem pequenininhas e que quando ele fica ereto, ele enche de sangue e aí a gente vê que as artérias cavernosas vão levar esse sangue, levar elas até essas regiões dos corpos cavernosos que vão encher de sangue, vai elevar essa quantidade, vai fazer com que o pênis fique ereto. E é nesses danos que a gente vem falando, causa-se danos nessas artérias, causa-se danos a outras regiões que são importantes, né, para que a ereção possa acontecer. Vários estudos confirmaram a forte associação entre a disfunção erétil e a hipertensão. Os resultados do estudo de Sprint mostraram que a disfunção erétil era muito comum em pessoas com pênis de meia idade e também de pessoas mais velhas com hipertensão, afetando cerca de 59,9% dos pacientes que os pesquisadores acompanharam. A relação entre a hipertensão e a disfunção erétil ela é um pouco mais difícil de se estabelecer porque a coexistência de muitos fatores de risco na maioria dessas pessoas que possuem a disfunção erétil, fica difícil de estabelecer claramente a relação da hipertensão com a disfunção erétil. Em contraste com relatos anteriores, alguns estudos mostraram que a pressão arterial alta não estava necessariamente correlacionada a um risco aumentado de disfunção erétil e que o controle da pressão arterial não resultou em melhores resultados na função erétil, mesmo após 6 anos de tratamento das pessoas para a questão da pressão arterial elevada. E vamos entrar um pouquinho agora no diagnóstico, né, como funciona o diagnóstico para a disfunção erétil. A presença e a gravidade da disfunção erétil devem ser avaliadas por meio de uma investigação anamnésica, né, cuidadosa, em que vai ser avaliada o início da disfunção erétil, o tempo desde o início, a correlação com um parceiro específico, né, se a pessoa só sente isso com uma única parceiro, também a possibilidade de conflitos dentro do casal, dentro do relacionamento que aquela pessoa está, a ereção em si daquele paciente, junto com a rigidez peniana, se existe ejaculação sem ereção, porque também isso pode acontecer, né, o pênis ejacular sem estar ereto, e também a questão de ereções espontâneas noturnas.
e também por meio de questionários específicos que vão avaliar a performance daquela pessoa e como ela se sente em relação a isso. Um exemplo disso é um índice internacional de função erétil, que vai ser avaliada a pontuação que a pessoa faz, né, o médico acompanhando vai saber. Existem vários graus de comprometimento no caso dos pacientes com a disfunção erétil, de acordo com o score do Índice Internacional de Função Erétil, que nós podemos considerar como leve, moderado e grave. Além disso, investigações específicas de primeiro nível, que incluem as avaliações sanguíneas, né, hormonais e bioquímicas. De segundo nível, que é o Doppler peniano colorido. Esse exame ele é um exame de ultrassonografia que permite o médico observar o aumento ou a diminuição da vascularização na região peniana. Também há o monitoramento de ereções penianas noturnas do paciente e também um exame de reflexo neurogênico, a resposta automática a um estímulo na região do pênis, que podem ser indicadas de acordo com o quadro do paciente. E, além disso tudo, a abordagem psicossocial, essa avaliação psicológica da pessoa, como ela se sente em relação às suas atividades sexuais, aos seus parceiros sexuais, é essencial. Além disso, em cerca de 10% da população sexualmente saudável, episódios ocasionais ou repetitivos de dificuldade em obter ou de manter a ereção podem ocorrer. E isso pode ser devido tanto à ansiedade do desempenho e em seguida a um possível desconforto sexual que aquela pessoa experiencia. E vamos entrar um pouquinho no tratamento para a disfunção erétil. Os tratamentos para a disfunção erétil visam restaurar e manter uma ereção peniana adequada para a relação sexual. Os mais comuns são os tratamentos farmacológicos, que são baseados no uso de drogas pró-eréticas, né, que favorecem a ereção, administradas sistêmica ou localmente. Quando drogas pró-eréteis são consideradas ineficazes, outras estratégias podem ser usadas para tratar a disfunção erétil. Isso muitas vezes requer a identificação, né, para entender qual é o melhor tratamento, de qual é a principal causa da disfunção erétil daquele paciente, que leva à busca de estratégias para poder tratar a função erétil daquele paciente. Entre essas novas estratégias, para além das que a gente vai explorar um pouco, né, que uso farmacológico e outras ações mecânicas, envolvem as estratégias com terapias baseadas em células-tronco e até mesmo em plaquetas enriquecidas com plasma, destinada à restauração de células e nervos endoteliais e também dos músculos lisos cavernosos da região peniana. Além disso, também podem ser consideradas terapias gênicas, terapias genéticas e terapias visando potenciar a atividade de genes chaves envolvidos no relaxamento dos músculos lisos cavernosos, da região do pênis, para facilitar a ereção. Ambas essas estratégias foram inicialmente desenvolvidas no campo da medicina regenerativa. Outras possibilidades são as terapias de ondas de choque extracorpóreas de baixa intensidade, que também são pensadas para funcionar ativando processos celulares regenerativos no nível do tecido cavernoso. Há também a possibilidade da realização de procedimentos cirúrgicos invasíveis, no nível do vascular pélvico, seja no nível arterial ou no leito venoso, que é destinado à restauração de um fluxo sanguíneo interno do pênis e também do nível externo, de modo que fique satisfatório durante uma ereção peniana. Outra possibilidade são aplicações intracavernosas, nos corpos cavernosos, da neurotoxina botulínica A. Outra possibilidade inclui o uso de dispositivos de ereção a vácuo, que já são conhecidos há muito tempo, e também implantes cirúrgicos e de próteses penianas tecnologicamente avançadas, que podem simular o processo de ereção natural, que estão disponíveis para os casos de disfunção erétil intratável e de forma grave. E vale ressaltar, gente, que é importante vocês já se inscreverem aqui no canal para quem ainda não é inscrito, porque no futuro a gente vai falar um pouco mais aprofundado de cada uma dessas técnicas que a gente citou aqui. Por isso, não deixe de se inscrever aqui para quando esse próximo vídeo sair.
A função sexual, ela é o resultado das respostas integrativas do sistema vascular, neurológico, endócrino e psicológico. E como tal, o tratamento da disfunção erétil requer uma abordagem holística, começando pela correção dos fatores de risco que são possíveis de modificar e que inclui uma mudança no estilo de vida para melhorar o controle glicêmico da pessoa, caso o paciente seja diabético, que isso é muito importante. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever. No nosso próximo vídeo nós vamos explorar mais aprofundado cada uma dessas formas de tratamento aqui. Inclusive no próximo vídeo nós vamos explorar em mais detalhes os medicamentos que são utilizados no tratamento da disfunção erétil. Vejo vocês nesse nosso vídeo anterior e eu vou deixar indicado aqui um outro vídeo interessante na qual nós exploramos mais sobre o tópico do abuso dos esteroides, né, o abuso da testosterona por atletas e pessoas que fazem, né, que buscam um corpo perfeito e ideal. Confere esse vídeo depois, vejo vocês lá, até mais!